Em 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia estava reentrando na atmosfera da Terra após uma missão rotineira de 2 semanas, quando explodiu, matando todos os 7 astronautas a bordo. Foi uma tragédia horrível. Apesar de o Columbia ter sido um veículo confiável na exploração espacial desde os anos 1980, isso encerrou o programa de ônibus espaciais da NASA. Então hoje vamos dar uma olhada em como o ônibus espacial Columbia se desintegrou a 18 vezes a velocidade do som. Em 16 de janeiro de 2003, o Columbia, o primeiro ônibus espacial a voar, estava em sua 28ª missão rotineira. A tripulação de 7 membros era composta por Rick Husband, comandante, Michael Anderson, comandante de carga, David Brown, especialista de missão, Kalpana Chawla, especialista de missão, Laurel Clark, especialista de missão, William McCool, piloto, e Ilan Ramon, especialista de carga da Agência Espacial de Israel. O Columbia era ideal para fins de pesquisa científica. O ônibus espacial, que fez seu primeiro voo em 1981, realizou 28 missões ao longo de 22 anos. Ele completou mais de 4.000 órbitas ao redor da Terra ao longo de apenas 300 dias no espaço. Após a explosão do Challenger, o Columbia virou o principal ônibus espacial da NASA, participando de 11 dos 15 voos do Space Lab, do único voo do módulo duplo de pesquisa da Space Lab e de todas as missões de microgravidade. Também foi o ônibus espacial utilizado para lançar o Observatório Chandra em 1999. A missão da tripulação era conduzir pesquisas científicas 24 horas por dia, e eles conseguiram completar cerca de 80 experimentos em 16 dias no espaço. Após 2 semanas de experimentos científicos, a equipe do ônibus espacial iniciou o retorno em 1º de fevereiro de 2003. A nave caía em direção à Terra de 60.000 metros a até 23 vezes a velocidade do som. Ao se aproximar do Centro Espacial Kennedy, ficou claro que havia algo errado. O controle em terra registrava leituras anormais de calor e pressão nos pneus da asa esquerda do ônibus espacial. A tripulação e a nave sumiram totalmente do rádio e do radar. Um comunicador de cápsula da NASA tentou contato para discutir as anomalias. O comandante Rick Husband recebeu a mensagem e respondeu: "Entendido", antes da comunicação ser cortada. O controle da missão não conseguiu restabelecer contato com a tripulação. Apesar de às vezes a comunicação com os ônibus espaciais falhar na reentrada, desta vez foi diferente. A nave sumiu do radar do controle da missão e fumaça branca tomou o céu, anunciando o desastre do Columbia e sua tripulação. Existe um velho ditado que diz: "Deus está nos detalhes". Ironicamente, às vezes também é dito que o diabo está nos detalhes. E esse certamente foi o caso em 1º de fevereiro de 2003, quando o Columbia explodiu. Embora pareça difícil de acreditar, a causa do acidente foi atribuída a uma pequena seção de espuma isolante. Como o mundo soube depois, pouco mais de 1 minuto após o lançamento do ônibus espacial, pedaços de espuma isolante caíram da rampa do bipé que segurava o tanque externo ao ônibus. Durante o impulso do ônibus espacial, a 877 km por hora, a espuma atingiu a asa esquerda do Columbia, danificando os painéis do escudo térmico de carbono. Após o ocorrido, o destino da tripulação foi selado. O ônibus espacial e os astronautas não tiveram efeitos negativos no espaço. Mas, assim que o Columbia entrou na atmosfera da Terra para sua viagem de retorno, a asa não estava mais protegida do calor intenso da reentrada, que podia chegar a até 1.650 graus Celsius. A asa se soltou, causando a desintegração, queima e dispersão do ônibus espacial. O mundo só saberia sobre o dano ao escudo térmico depois do desastre, mas o controle da missão soube quase imediatamente. A equipe em terra sabia que a espuma se soltou e, apesar de alguns acharem possível uma catástrofe, era preciso buscar com mais empenho a localização e a extensão dos danos. No entanto, a equipe acabou escolhendo um caminho diferente. Sentiram que, se soubessem que a Columbia não poderia retornar à Terra pelos danos,
Eles e os astronautas teriam um dilema moral agonizante. A tripulação deveria retornar à Terra e morrer em uma bola de fogo durante a reentrada, ou deveria permanecer em órbita e morrer quando o suprimento de oxigênio acabasse. Em seu blog, o ex-gerente do ônibus espacial, Wayne Hale, contou que John Harpold, diretor de operações de missão, disse: "Não há nada que possamos fazer sobre danos no sistema de proteção térmica. Se foi danificado, talvez seja melhor não sabermos. Acho que a tripulação também preferiria isso." Harpold achava melhor para a tripulação do Columbia ter um voo feliz e morrer de surpresa na reentrada do que descobrir o problema e ficar em órbita, sabendo que nada poderia ser feito até o ar acabar. O que talvez seja o aspecto mais trágico de toda a situação é que, após o desastre, o Conselho de Investigação do Acidente do Columbia determinou que o ônibus espacial Atlantis poderia ter sido usado para realizar uma missão de resgate que talvez tivesse salvado a tripulação do Columbia. Seria uma operação de alto risco, possível apenas se o dano fosse identificado no início da missão e os preparativos para um lançamento de resgate fossem feitos imediatamente. Nunca saberemos se um resgate assim teria sucesso, mas sabemos que a escolha feita custou a vida dos astronautas do Columbia e levou ao fim do programa dos ônibus espaciais da NASA. Essa não foi a primeira vez que pedaços de espuma se soltaram em voos espaciais. Na verdade, isso já havia ocorrido várias vezes antes. Na verdade, isso acontecia com tanta frequência que passou a ser chamado rotineiramente de desprendimento de espuma. No entanto, como nunca havia causado nenhum incidente digno de preocupação, a maioria dos engenheiros da NASA descartou o problema do desprendimento de espuma como algo sem grande urgência. Havia pelo menos um gerente de engenharia da NASA, Don L. McCormick Jr., que relatou a Linda Ham, integrante da equipe de gerenciamento da missão, suas preocupações sobre o problema. Mesmo assim, ela afirmou que não era um problema para a missão. Após o grave acidente, os destroços do Columbia se espalharam do centro do Texas ao oeste da Louisiana. Uma equipe de mais de 25 mil profissionais e voluntários vasculhou uma área de 2,3 milhões de acres para recuperar tudo o que fosse possível dos restos do Columbia. Devido ao tamanho da área e à quantidade de fragmentos, ainda encontram peças até hoje. Na verdade, em 2017, 14 anos depois, apenas cerca de 84 mil peças, ou 40% do Columbia, haviam sido recuperadas e ainda estavam sendo estudadas. O acidente ocorreu quase um ano e meio após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono. O terrorismo ainda estava muito presente e os investigadores não pensaram primeiro em um problema mecânico. Segundo o agente especial do FBI em Dallas, Michael Hillman, as pessoas estavam preocupadas com terrorismo, o que não podia ser descartado na época. Muitos que participaram da busca e resgate após o Columbia também atuaram na recuperação dos destroços dos ataques de 11 de setembro. O FBI colaborou com a NASA e entregou as evidências à organização após confirmar que não se tratava de terrorismo. Após o acidente da Challenger, que resultou na morte de 7 astronautas apenas 16 anos antes, em 1986, a NASA prometeu fazer melhor. Mas, no fim das contas, eles não conseguiram cumprir essa promessa. O orçamento da organização foi reduzido pela metade nos anos 90 e a diminuição do financiamento só continuou a partir daí. Durante o governo Bush, a NASA tinha orçamento limitado, mas ainda era esperada a realização de missões para a Estação Espacial Internacional. A organização hesitava em parar para solucionar problemas. O professor Henrique McDonald, ex-diretor da NASA na Califórnia, afirmou: a mentalidade era: voamos, tivemos um problema, pousamos. Qual o problema? Houve rachadura no painel da asa, mas superamos. Quando é a próxima missão? Enquanto o Congresso e NASA se culpavam, cabeças rolaram na organização após o acidente. Os superiores foram dispensados e Wayne Hale assumiu como segundo no comando nas missões restantes do ônibus espacial. Ele foi o único membro da NASA a pedir desculpas pelo acidente e a aceitar publicamente a culpa pela normalização do anormal. Ele disse: após o acidente, ao reconstituir a equipe de gerenciamento da missão, falei para eles: nunca digam que não há nada que possamos fazer.
Mudanças foram feitas sob a tutela de Wayne Hale quando ele assumiu após o desastre do Columbia. Ele foi responsável por mudar as atitudes de indiferença que haviam se infiltrado na organização ao longo dos anos. Eu disse, a primeira coisa que temos que fazer é deixar a arrogância de lado, afirmou ele em uma entrevista posterior. Qualquer preocupação que era trazida a ele levava em consideração seriamente. Listas de verificação e regulamentos de segurança foram atualizados, e os voos finais dos ônibus espaciais foram bem-sucedidos antes da aposentadoria da frota em 2011. Apesar da segurança da NASA ter melhorado após o acidente, a frota de ônibus espaciais continuava envelhecida. Columbia foi o primeiro a voar em 1981 e a tecnologia da frota estava simplesmente ultrapassada. Após o desastre do Columbia, o painel de investigação recomendou substituir rapidamente os ônibus espaciais restantes. Os 4 ônibus espaciais restantes foram enviados a museus em Nova York, Califórnia, Flórida e Virgínia. Com a frota de ônibus espaciais fora de serviço, a NASA recorreu à ajuda externa na forma de Elon Musk e da SpaceX. Musk comentou sobre o programa de ônibus espaciais obsoleto. Eu queria entender por que não avançamos desde o Apollo. Hoje, nem conseguimos colocar alguém em órbita baixa da Terra. Isso não combina muito com todos os outros setores de tecnologia por aí. Segundo Musk, o computador que você poderia ter comprado no início dos anos 70 ocuparia uma sala inteira e teria menos poder de processamento do que um celular. Ele questionou por que, segundo ele, a tecnologia de exploração espacial não evoluiu enquanto outras áreas avançaram. A NASA e as empresas contratadas pelo governo com as quais ela trabalhava enfrentavam os mesmos problemas de sempre: poucos recursos, pouco tempo para fazer as coisas e trabalho demais para dar conta. Musk e seus investidores não tinham esses problemas e podiam encontrar a maneira mais barata e segura de avançar, sem a burocracia, e se esforçaram para fazer isso. Teremos que esperar para ver como isso vai acabar. Mas hoje, a viagem espacial privatizada parece ser a tendência do futuro. Na tarde de 25 de julho de 2000, o voo 4590 da Air France partiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França. Com destino ao Aeroporto Internacional JFK, o jato supersônico Concorde teve sua jornada abruptamente encerrada em um trágico e incendiário acidente. Antes do acidente, o Concorde era considerado um dos aviões mais seguros do mundo. Mas um histórico exemplar não ajudou muito após a tragédia. Hoje, vamos conhecer a história trágica do Concorde, o avião comercial mais rápido já feito. Coloquem as cadeiras na posição vertical e mantenham os cintos afivelados. Vídeo do Concorde liberado para decolagem. A história do Concorde começa com uma aliança entre a França e a Grã-Bretanha. Em 1960, a British Aircraft Corporation e a Aerospatiale francesa uniram forças para criar o avião supersônico. França e Grã-Bretanha construíram juntas 20 aviões, escolhendo o nome Concorde. O nome vem da palavra francesa para harmonia. Destacando o esforço conjunto na construção dos jatos, tornou-se sinônimo de viagens aéreas supersônicas. Embora tenha começado a operar em 1969, só entrou em operação comercial em 1976. Um voo de Paris para o Rio em um jato supersônico pode parecer interessante, mas essas passagens não eram baratas. O primeiro voo do Concorde foi de Londres para Bahrein. O segundo voo foi de Paris ao Rio. Nos primeiros dias, as companhias aéreas ficaram fascinadas com o Concorde. Seu design elegante e alta velocidade convenceram muitos de que seria o futuro das viagens aéreas, mas eles mudaram de ideia ao ver o preço. Os custos de construção superaram o previsto, fazendo cada avião custar mais de 20 milhões de dólares em 1976. Isso equivale a cerca de 97 milhões de dólares hoje, valor considerado alto por algumas companhias aéreas. Mesmo assim, algumas decidiram comprar esses aviões. Depois, usaram esses aviões para levar passageiros pelo Atlântico. Não era luxuoso, mas mesmo assim, as companhias aéreas atendiam aos ricos. Uma passagem de Londres para Nova York podia custar até US$ 8 mil. Isso era em um bom dia.
especialmente porque 11 mil dólares americanos por uma passagem não era exatamente incomum, mas a velocidade compensava o alto custo da passagem. Viajar rapidamente para qualquer lugar do mundo é uma vantagem das viagens aéreas, mas ultrapassar a velocidade do som é algo único. Por que voar 7 horas se você pode chegar em metade do tempo? Londres a Nova York em 3 horas parecia um ótimo negócio. O primeiro Concorde de asa delta atingiu uma velocidade máxima de 2.180 km por hora. Isso é o dobro da velocidade do som, ou Mach 2,04 para quem está acompanhando em casa. Uma pena que você praticamente precisava ser um membro dos Rolling Stones para embarcar, ou ser ultra rico, pelo menos. Falando dos ultra ricos e famosos, fazer uma viagem no supersônico Concorde era realmente uma experiência única. O ex-funcionário da British Airways, Brian Lovegrove, disse que era barulhento e como estar numa cadeira de dentista ao subir a 60 mil pés. Os motores potentes se faziam notar até o avião estabilizar no céu. Depois, Lovegrove disse a The Atlantic: era sempre um prazer vê-lo e ouvi-lo. Apesar de voar pelo ar a Mach 2 para os passageiros, a viagem em alta velocidade era bastante confortável. Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones, ficaram muito satisfeitos ao viajar no Concorde. Celebridades como Barbra Streisand e Richard Gere costumavam reservar voos transatlânticos e durante o trajeto no avião supersônico apreciavam champanhe e caviar. Não há nada como ovos de peixe e borbulhas a 2.400 km por hora. Até mesmo executivos corporativos de alto escalão entraram na onda. Neil Stebbing, ex-diretor de vendas da British Airways, adorava voar. Sempre que reservava um voo, sentia-se como uma criança em loja de doces. Não demorou para a tragédia acontecer. Como muitos grandes feitos, o brilho do Concorde foi diminuindo e ele perdeu popularidade ao longo do tempo. As coisas chegaram ao limite após um acidente devastador em 25 de julho de 2000. A tragédia aconteceu quando o avião começou a decolar da pista do aeroporto Charles de Gaulle. Destroços de outra aeronave, que decolou instantes antes, estavam espalhados pela pista. O Concorde passou sobre uma faixa de liga de titânio, estourando um pneu. Os destroços do pneu atingiram e danificaram a asa esquerda. O impacto gerou uma onda de choque pelo avião, rompendo o tanque de combustível número 5. Esse foi o início do fim. O avião teve uma falha catastrófica quando seu motor 2 soltou uma labareda de fogo. Pode ter sido um arco elétrico solto ou contato com motores quentes, mas o combustível vazando incendiou rapidamente. O avião estava tão veloz na pista que não podia mais abortar a decolagem. Ele ficou no ar por poucos segundos. A asa esquerda queimada começou a se desintegrar. A asa direita inclinou o avião mais de 100 graus, causando perda de controle da tripulação. O avião caiu, atingindo um hotel e um restaurante. Todos a bordo morreram no acidente. Todos os 100 passageiros, 9 tripulantes e 4 pessoas em solo perderam suas vidas naquele dia. Anos depois, uma investigação trouxe alguma luz sobre o que aconteceu. 4 dias antes do acidente, a aeronave usada no voo 4.950 havia passado recentemente por um reparo rápido. Foi considerada manutenção de rotina e tripulação e a aeronave estavam prontas para decolar. O avião em questão era sem dúvida experiente, tendo acumulado quase 12 mil horas de voo e 4.900 decolagens e pousos em sua longa carreira. O acidente fatal do Air France 4.950 não significou o fim imediato da linha Concorde. Os 13 aviões restantes do Concorde foram minuciosamente inspecionados após o acidente e investigadores encontraram problemas de design. As companhias aéreas tiveram grandes gastos para modificar os aviões e, somados ao preço dos combustíveis, isso praticamente selou o destino do Concorde. Investigações adicionais sobre o voo 4.590 resultaram na condenação da Continental Airlines por homicídio culposo pelo tribunal francês em 2010, responsabilizando a empresa por todas as 114 mortes. Apesar dos altos preços dos combustíveis e dos custos de manutenção, o Concorde continuou voando até o dia em que o mundo mudou. Apesar da tragédia de 25 de junho, o acidente do Air France
4590 não foi o verdadeiro catalisador para a queda do Concorde em desgraça. Segundo o professor Chris Ivory, do Instituto de Prática de Gestão Internacional, foi o 11 de setembro. Porém, culpar o acidente era uma posição mais conveniente para a empresa. Chris Ivory disse a The Atlantic em 2015 que não foi realmente o acidente de 2000 que acabou com o Concorde. Foi um bom momento para encerrar tudo sem constrangimento. Os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York transformaram a aviação. Nos anos seguintes, o número de passageiros caiu drasticamente. E em 10 de abril de 2003, a British Airways e a Air France aposentaram o jato supersônico, quase 3 décadas após o primeiro lançamento. Olha, foi ótimo enquanto durou. O acidente de 2000 pode ter sido o único incidente fatal envolvendo o Concorde, mas não foi a única vez que algo deu errado. A aeronave tinha um histórico de segurança bom, mas falhas estruturais causaram outros acidentes em sua operação. O primeiro foi em 1989. A camada que cobria o leme se soltou totalmente por um problema de umidade pouco antes da decolagem. Enquanto passageiros desavisados viajavam de Christchurch, Nova Zelândia, para Sydney, Austrália, eles ouviram vários sons de batidas durante o voo. Agora, isso é um pesadelo a 20 mil pés de altitude. Ficou claro que a baixa qualidade do leme contribuiu para o problema. Em 1992, um voo de Londres para Nova York teve batidas e vibrações semelhantes. O motivo? Você já deve imaginar. O leme sofria com os mesmos padrões de qualidade frouxos daquele de 3 anos antes. A ideia por trás do Concorde era ótima. Um jato supersônico que seria o futuro das viagens aéreas soa muito bem. No entanto, a realidade da situação era que ele não era nada lucrativo. O acidente e alguns problemas estruturais certamente contribuíram para a queda do avião, mas foram os altos custos de produção e manutenção que acabaram levando à sua retirada definitiva de serviço. Devido ao alto custo, a aeronave nunca foi lucrativa. Não surpreende, considerando o custo de mais de 1,5 bilhão de dólares para desenvolver. Britânicos e franceses ajudaram a custear parte dos impostos da aeronave, mas ela perdeu muito dinheiro nos primeiros 6 anos de operação. E ainda havia o alto consumo de combustível. O Concorde fazia um SUV parecer elétrico nesse quesito, sendo um verdadeiro devorador de gasolina. Comparado ao Boeing 747 e ao 707, o Concorde usava uma quantidade enorme de combustível. O Concorde consumia 89 mil litros de combustível para 100 passageiros durante uma viagem típica. O 747, por outro lado, usava apenas 59 mil litros para 4 vezes mais passageiros indo para o mesmo lugar. Quando a crise do petróleo atingiu em 1977, só piorou as coisas. Ser um avião supersônico também trazia outras preocupações. A onda supersônica que ele produzia preocupou grupos de protesto em Nova York. Por Per, 8 de fevereiro de 1970, em um artigo de 1996 no New York Times, a Associação Metropolitana Suburbana de Ruído de Aeronaves expressou preocupação com o barulho da decolagem do Concorde ser 4 vezes mais alto do que o de um Boeing 747. O estrondo sônico produzido pelo avião durante o voo também causou danos ambientais e preocupações com câncer de pele. A Associação de Ruído enviou mais de 8 mil cartas ao governador de Nova York, protestando contra a permissão para o avião pousar no aeroporto. Prometeram agir de forma disruptiva, se preciso, dizendo: se lutamos contra os britânicos há 200 anos, podemos fazer de novo. O medo em relação às emissões de ozônio e outros tipos de poluição do ar fez com que o avião tivesse acesso limitado aos aeroportos em todos os Estados Unidos. O Congresso, preocupado com a poluição do ar, restringiu o Concorde nos aeroportos dos Estados Unidos e foi assim que apenas 2 aeroportos dos Estados Unidos, o aeroporto Washington Dulles e o aeroporto JFK da cidade de Nova York, foram os únicos que permitiram o pouso do Concorde. Quando o Concorde encerrou suas operações, em 2003, deixou para trás um legado de orgulho e um avanço tecnológico impressionante. Britânicos e franceses gostavam de seus países participarem de algo tão avançado. Gente do mundo inteiro se animava com a chegada do Concorde.
Os pilotos mostravam orgulho, acenando bandeiras pelas janelas, enquanto milhares de espectadores viam o avião do chão. Quantos outros aviões já tiveram paparazzi na pista só para fotografar passageiros ricos e famosos? Provavelmente, poucos. O fim do serviço não impediu que grupos de fãs surgissem ao longo das últimas décadas. O grupo Save Concorde do Facebook tem mais de 3.600 membros com o objetivo de devolver um Concorde aos céus em caráter histórico. O grupo utiliza a plataforma para exaltar o Concorde, escrevendo: "Acreditamos que o público britânico e mundial merece ter a chance de ver o Concorde voando." E até hoje, não existem razões tecnológicas que impeçam que esse objetivo ambicioso seja alcançado. Embora o Concorde talvez não volte a voar tão cedo, o futuro dos voos supersônicos já chegou. A Boom Supersônico desenvolve atualmente o Overture, seu futuro avião supersônico. Construído em 2022, com lançamento previsto para 2025 e objetivo de transportar passageiros até 2029, o avião pretende trazer de volta os voos supersônicos ao mundo de forma sustentável. Já fecharam parcerias com United Airlines, Rolls-Royce, Japan Airlines, entre outras que ainda virão. O fracasso do Concorde impactou negativamente os voos supersônicos, mas eles parecem retornar rapidamente conforme avançamos para o futuro. Os fãs do Concorde certamente não ficarão desapontados. Você provavelmente imagina o Monte Everest como uma paisagem montanhosa intocada, com uma vista espetacular em todas as direções. Mas a dura verdade é que o lugar está absolutamente repleto de cadáveres. Isso porque, uma vez que o corpo de um alpinista infeliz congela, ele fica preso à encosta permanentemente. E graças a um calçado chamativo, um desses corpos até se tornou um ponto de referência famoso. Então hoje, vamos conhecer a história trágica de Botas Verdes, o corpo congelado no Monte Everest, que os alpinistas usam como ponto de referência. Ok, não perca seu Sherpa de vista, porque estamos prestes a encarar uma história bem estranha. Erguendo-se acima da cordilheira do Himalaia, bem na fronteira entre a China e o Nepal, com o cume que ultrapassa 8.800 metros acima do nível do mar, está o Monte Everest. Primeiro escalado com sucesso por Edmundo Hilário e Tenzin Norgay em 1953, a montanha mais alta do mundo, há muito tempo, é um destino para alpinistas que querem se testar e provar suas habilidades. A questão é que sobreviver ao Everest exige muita habilidade e mais do que um pouco de sorte. Muitos que tentaram a escalada se mostraram deficientes em uma ou ambas as áreas e, como resultado, nunca voltaram. Porque eles morreram, caso isso não tenha ficado claro. Só no século passado, algo em torno de 330 alpinistas encontraram seu criador a caminho do cume do Everest, sucumbindo a vários perigos, incluindo hipotermia, exaustão, falta de oxigênio, quedas e avalanches, entre outros riscos. E como disse uma vez um repórter da BBC, quando o Everest tira uma vida, ele também a mantém. O número de corpos no Everest aumenta anualmente devido aos alpinistas que morrem em suas encostas. Um dos residentes não vivos mais famosos do Everest é conhecido como Botas Verdes, graças, como você já deve ter adivinhado, às suas botas verdes. Antes de ser removido em 2014, ele estava em um ponto da montanha por onde a maioria dos alpinistas passava. E, como resultado, Botas Verdes se tornou um dos pontos de referência para quem subia as encostas. Embora não se saiba exatamente quando os alpinistas começaram a se referir ao corpo como Botas Verdes, sabemos que sua primeira imagem em vídeo conhecida foi registrada em maio de 1996 pelo alpinista e cineasta Matt Dickinson. Essa filmagem foi usada no documentário Summit Fever, que afirmava que o alpinista morto era do Nepal. Apesar dessa afirmação, um consenso acabaria surgindo de que Botas Verdes era, na verdade, um alpinista indiano que morreu no desastre do Everest em 1996. Acredita-se que esse homem seja provavelmente o chefe de polícia Tenzin Palge, da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, que integrou a primeira expedição indiana ao Everest pelo lado norte. Sugeriu-se também que podia ser o corpo de outro membro da equipe de escalada da Polícia de Fronteira de Palge, onde só um dos 4 sobreviveu.
Na verdade, o vice-líder sênior da equipe afirmou em seus relatórios que o corpo de Pauge desapareceu e, portanto, o Botas Verdes pode, na verdade, ser o cabo Dordi Marupe. O corpo de Marupe, se não for o Botas Verdes, nunca foi encontrado. E embora não haja como saber com absoluta certeza a quem pertence o corpo, Pauge é o mais provável. Pauge, vindo da região de Ladakh, no estado indiano de Jammu e Caxemira, na verdade cresceu nas montanhas e as conhecia bem. Após concluir a 10ª série, ele deixou a escola para ajudar a família, entrando na Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, de ITBP. E foi com essa ITBP que ele fez a escalada fatídica, que lhe custou a vida aos apenas 28 anos de idade. Se você estivesse no Monte Everest em 10 de maio de 1996, provavelmente não teria avançado muito naquele dia. Uma nevasca enorme atingiu a montanha, tirando a vida de 8 alpinistas, incluindo Tenzin Palge. Após o fim, a nevasca causou o maior número de mortes em um único dia já registrado no Monte Everest. Foi tão grave que até alguns guias experientes morreram tentando salvar grupos de alpinistas. Vários sobreviventes escreveram livros sobre o que passaram. E Baltazar Kormákur dirigiu a dramatização cinematográfica Everest, de 2015. Botas Verdes não aparece no filme. Antes de ser removido em 2014, todos que se aproximavam do cume do Everest, pelo lado norte, tinham que passar pelo corpo de Paul Shore, localizado em um recanto que passou a ser chamado de Caverna das Botas Verdes. Segundo o montanhista Noel Hanna, cerca de 80% dos que tentam chegar ao cume pelo lado norte descansam na Caverna das Botas Verdes. Como o pequeno enclave oferece certa proteção contra o vento, continua sendo um local popular para as pessoas se sentarem, recuperarem o fôlego ou até mesmo fazerem um lanche. Deve ter sido difícil parar ali e não notar a pessoa morta na caverna com você ou suas botas incríveis. Como estava próximo da trilha, em algumas nevascas as pernas do Green Boots ficavam no caminho, obrigando alpinistas a passarem por cima para seguir. Muitos alpinistas achavam perturbador passar pelo cadáver de um homem que morreu tentando a mesma escalada, e alguns consideravam isso desrespeitoso. O cara não planejou passar a vida inteira como placa de sinalização. Apesar do impacto emocional, sua presença marcante e as botas verde-limão o tornaram um macabro, porém útil, marcador de trilha. Ele morreu a 8.500 metros do cume, então ao vê-lo, os alpinistas sabiam o quão perto estavam. Em maio de 2006, o alpinista britânico de 34 anos, David Sharp, faleceu na mesma caverna. Caminhando sozinho, o que já é extremamente arriscado, David Sharp estava tentando algo quase irresponsável. Ele tentava alcançar o cume sem cilindros de oxigênio, uma façanha considerada perigosa até para sherpas experientes. David Sharp era experiente em escalada, mas não estava preparado para o desafio que assumiu. Não se sabe se David Sharp chegou ao cume naquele dia, mas ele morreu de hipotermia enquanto cerca de 40 alpinistas passavam por ele na chamada Zona da Morte. Alpinistas usam essa expressão sombria para indicar a altitude em que o ar é rarefeito demais para a vida humana. Lembre-se, David Sharp escalava sem oxigênio. Guinness não precisa tanto desse recorde, cara. Relatos controversos afirmam que vários alpinistas não ajudaram, achando que era o Botas Verdes ou outro montanhista morto. Quando as pessoas descobriram que David Sharp precisava de ajuda, já era tarde demais. A pedido da família dele, Sharp foi removido um ano depois, o que, aliás, não é uma tarefa fácil. Apesar do desejo das famílias das vítimas do Monte Everest de recuperar seus entes queridos e dar um enterro digno, isso raramente é possível. Uma vez que os corpos ficam congelados, eles apresentam vários desafios logísticos significativos, tornando-se extremamente difíceis de serem movidos. Envoltos em gelo, eles não só ficam presos, mas também mais pesados. Lembre-se de que alguns desses alpinistas morreram em altitudes tão elevadas que equipes de resgate dificilmente conseguem permanecer conscientes ao tentar carregar um corpo.
é como recuperar um corpo do fundo do oceano. Descer um corpo do Everest exige o trabalho de vários Sherpas, geralmente de 6 a 8, e para constar, os Sherpas não cobram barato. Um alpinista que questionou sobre a retirada do Green Boots foi informado que custaria cerca de $70 mil americanos. Como um palhaço sábio disse uma vez, se você é bom em algo, nunca faça de graça. Esse preço alto funciona como adicional de periculosidade, pois qualquer recuperação é muito perigosa. Só de subir o Everest para fazer o trabalho, esses Sherpas já estariam colocando suas próprias vidas em risco, sabendo muito bem que se morrerem lá em cima, ninguém vai pagar por mais 6 ou 8 Sherpas para trazer o corpo deles de volta. Devido ao custo e à dificuldade de remover corpos da montanha, muitas famílias escolhem ocultá-los respeitosamente, longe dos olhares curiosos na trilha. Embora ninguém saiba exatamente quantos corpos ainda permanecem no Monte Everest, a estimativa gira em torno de 280. Pode-se achar que essa estatística prejudicaria o turismo, mas caminhar por um trajeto cheio de corpos de quem já tentou não parece ser um grande obstáculo. Como cerca de 800 pessoas tentam escalar por ano, vamos continuar na nossa esteira levemente inclinada. Obrigado. Segundo o banco de dados do Himalaia, a maioria dos alpinistas morre durante a subida ou descida do cume, com menos mortes no acampamento base. E, como se pode esperar, os registros revelam que estrangeiros têm muito mais chances de perder a vida perto do topo do que os Sherpas experientes. Quem morre na montanha costuma ficar onde caiu, e só alguns ganham apelidos dos alpinistas, já que nomeie o cadáver não é um passatempo muito divertido. Em 2014, alpinistas no Everest relataram o desaparecimento de botas verdes e de vários corpos antes visíveis no lado norte. Por exemplo, uma área conhecida como Rainbow Ridge, devido às cores das roupas em todos os cadáveres expostos, foi quase completamente limpa. Especialistas suspeitam que a Associação Chinesa de Montanhismo Tibetano e a Associação Chinesa de Montanhismo realizaram o esforço. Ambas são parcialmente responsáveis pela manutenção do lado norte, mas nenhuma admitiu a limpeza, provavelmente para evitar má publicidade. Também não há provas suficientes para afirmar o que ocorreu com esses corpos. Em 2017, houve relatos de avistamentos de botas verdes, mas foram descartados após outros relatos afirmarem que seu corpo foi coberto por respeito e permanece assim até hoje. Que suas botas finalmente encontrem paz. Além da Imaginação, foi uma das produções mais duradouras da televisão americana. Da introdução icônica ao padrão de fala, imitado do apresentador e criador. Além da Imaginação, definiu para toda uma geração o que a ficção científica, reflexiva, instigante e perspicaz podia almejar ser. Nos anos 1980, ela virou um longa-metragem e o desastre aconteceu. Hoje, vamos explorar a fascinante história real da tragédia de Além da Imaginação, o filme. Além da Imaginação foi uma série de TV que foi ao ar de 1959 a 1964. Ela foi a criação criativa do roteirista Rod Serling. A série teve um total de 5 temporadas e apresentou as primeiras aparições de muitos futuros astros, como Dennis Hopper, William Shatner e Robert Redford. Além da Imaginação, conquistou um lugar nos corações e mentes dos americanos de todas as classes sociais. Nos anos 1980, já se comentava em reviver Além da Imaginação em Hollywood. No fim, Steven Spielberg foi escolhido para dirigir o reboot. Mesmo com debates sobre retornar a série à TV, Steven Spielberg preferiu reunir colegas cineastas de Hollywood e levar a obra-prima de Rod Serling ao cinema. Steven Spielberg decidiu que o filme Além da Imaginação seria um remake de 3 episódios da série original e uma história totalmente nova e original. Os diretores escolhidos para o projeto foram John Landis, Joe Dante, George Miller e, é claro, o próprio Steven Spielberg. John Landis dirigiu Tempo Esgotado, baseado no clássico episódio Uma Questão de Misericórdia de Além da Imaginação. O veterano ator Vic Morrow foi escolhido para interpretar Bill Connor,
um homem preconceituoso que, por um capricho do destino, é misteriosamente enviado ao passado, saltando entre diferentes épocas. Ele se imagina como judeu na Segunda Guerra, depois como negro enfrentando a clã e, por fim, como vietnamita na Guerra do Vietnã. Ele se imagina protegendo 2 crianças de tropas americanas. No final original de Time Out, Bill Connor continuava sem remorso durante toda a trama. Após a preocupação do estúdio, Landis incluiu uma cena em que Connor salva as crianças do fogo cruzado, arriscando-se e dando mais dimensão ao personagem. O personagem diz: "Juro por Deus, vou proteger vocês", o que se torna uma premonição irônica. Durante a pré-produção do filme, Landis e a equipe enfrentaram um problema de design que precisavam resolver rapidamente e com discrição. Eles precisavam descobrir como iriam filmar sequências incrivelmente complexas e demoradas com crianças. O Sindicato dos Atores impunha regras rigorosas para crianças em filmes, incluindo toque de recolher. Alguém da equipe sugeriu contratar 2 crianças fora do sindicato e pagá-las como figurantes para contornar essa exigência. Landis concordou. Os pais das crianças não foram avisados sobre o helicóptero ou seus riscos antes das filmagens. Landis e sua equipe concluíram uma cena por volta das 22h30 na noite em questão. As crianças foram devolvidas aos pais. Por volta das 2h30 da manhã, uma grande explosão foi filmada, considerada extremamente perigosa pelo piloto do helicóptero, Dorsey Wingo. As máquinas de chuva dificultavam que ele trabalhasse com segurança. Dorsey Wingo perguntou ao seu copiloto como eles deveriam informar ao diretor sobre as dificuldades que estavam enfrentando. Antes que pudessem falar, John Landis se aproximou e disse: "Preciso que voem mais baixo e cheguem mais perto." Eles hesitaram no início, mas John Landis, com um megafone, gritou com eles. O veículo em questão era um helicóptero Bell, um Iroquois mais conhecido como Huey. Afirmar que esse helicóptero era resistente e realizava as acrobacias é verdade. Ele foi testado em batalha durante a Guerra do Vietnã. Naquela noite, filmavam uma cena final em que Morrow fugia por um rio raso de 1,5 metro de profundidade e 6 de comprimento. Ele deveria atravessar o rio com as 2 crianças atores enquanto era perseguido pelos soldados americanos. Crianças e pais foram chamados ao set para filmar a cena. Há relatos conflitantes sobre o que exatamente Dorsey Wingo, um verdadeiro veterano da Guerra do Vietnã, achava que iria acontecer. Alguns disseram que ele achava que a cena não teria explosões, outros disseram que ele achava que teria. Quando estavam prestes a começar a gravação, um membro da produção expressou preocupação, dizendo que aquilo era perigoso demais para filmar, momento em que Landis se virou, sorriu e disse: "Você ainda não viu nada." O helicóptero de Wingo pairava a cerca de 7,5 metros do chão. O plano era que ele sobrevoasse os atores cruzando o rio, pousasse em terra e Vic Morrow com as 2 crianças fugissem para dentro dele como o clímax da história. Quando a ação foi chamada, Wingo girou o helicóptero 180 graus para se preparar para o pouso. Porém, um morteiro disparado no momento errado atingiu e destacou a seção traseira do helicóptero. O helicóptero saiu de controle e despencou em direção ao chão. Naquele exato momento, Morrell acidentalmente deixou Chen cair na água. Ele tentou pegá-la, mas não conseguiu reagir rápido o suficiente. Os atores morreram instantaneamente. Morrell e Lee foram decapitados pelas hélices do helicóptero e Chen foi esmagada pela máquina. O set foi fechado logo após o acidente e os pais das 2 crianças foram levados às pressas a um hospital próximo, chorando e gritando sem parar. A equipe médica constatou que eles estavam em choque. A história ganhou vida própria, com público e mídia analisando intensamente o ocorrido naquela noite. As notícias sobre Landis, a produção burlando leis trabalhistas e sua frase "Vocês ainda não viram nada" repercutiram nos telejornais noturnos por meses. Em outubro de 1984, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte divulgou o relatório da tragédia e iniciou uma investigação.
A Administração Federal de Aviação havia acabado de instituir regulamentos em março daquele ano para definir como as aeronaves deveriam ser regulamentadas durante produções de filmes e televisão. Porém, os novos regulamentos abrangiam só aeronaves de asa fixa, não helicópteros. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte recomendou uma emenda aos regulamentos para incluir helicópteros, que foi aceita em 1986. Mas a ação foi muito pouca e tarde demais. Pessoas morreram e o público exigia justiça. A tragédia e o clamor público pelo acidente no set de No Limite da Realidade resultaram em um processo civil e criminal contra os cineastas que durou anos. Em 1986, ocorreu um julgamento estadual. John Landis e seus cúmplices foram acusados de 3 casos de negligência grave e 3 casos de morte em circunstâncias ilegais, constituindo homicídio culposo. O julgamento começou, foi arquivado por falta de provas, mas depois continuou com o júri em tribunal de apelação. Os jurados foram observados de perto e, em certo momento, visitaram o local do acidente e assistiram a uma reconstituição dos fatos. Landis manteve-se estoico e calado durante o julgamento. Ao ser questionado se viu as imagens antes do julgamento, respondeu: "Só 2 vezes, é muito difícil para mim assistir." O pai de Mika Lee, Daniel Lee, testemunhou que ouviu Landis instruir o piloto do helicóptero a voar mais baixo. Os 4 pais afirmaram que não foram avisados sobre explosivos ou helicópteros no set. Todos disseram ter sido informados várias vezes de que não havia perigo nas filmagens. Landis, Folse, Wingo, o gerente de produção Allingham e o especialista em explosivos Paul Stewart prestaram depoimento. Os responsáveis admitiram a contratação ilegal dos menores, mas afirmaram não ter cometido erros nas filmagens. Foi uma batalha amarga. A defesa inicialmente afirmou que os pais das crianças mentiam e inventavam histórias. Harlan Brown, o advogado de defesa, disse isso. Eles negarão saber sobre o helicóptero e os efeitos especiais em uma cena que já tinham visto parecida 5 horas antes. Nós simplesmente não podemos explicar isso porque o Sr. Folesi, na verdade, contou tudo isso para eles. Havia uma testemunha independente e outra família recrutada cujos filhos eram reservas e todos foram informados. Durante o julgamento, a defesa pediu várias vezes a anulação, mas foi negado. A assistente de produção, Donna Schumann, afirmou que acreditava que os criativos sabiam o que faziam e ouviu George Folse dizer que poderiam prendê-lo por ter crianças tão próximas dos explosivos. O julgamento seguiu com ambos os lados mais contenciosos. Todos os dias, após o término da sessão, a defesa e a promotoria ficavam no corredor e chamavam o outro lado de mentiroso na frente de uma enorme quantidade de câmeras da mídia. No final, os réus foram absolvidos no julgamento de 9 meses, que ocorreu de 1986 a 1987. O promotor depois declarou publicamente que um dos principais fatores que contribuíram para o júri declarar os réus inocentes foi que, de alguma forma, eles haviam sido informados de uma inverdade. Que John Landis faria um filme sobre o julgamento e que iria escalá-los para interpretarem a si mesmos. Se quisessem ver o filme sendo feito e participar, teriam que absolvê-lo, pois não poderia fazer isso preso. Isso era verdade? Claro que não, mas o júri supostamente ouviu isso, e qualquer coisa que John Landis estivesse rabiscando em um bloco de anotações durante o julgamento, eles coletivamente prestariam atenção, presumindo que ele estava escrevendo uma cena para esse filme mítico. E quanto às famílias das vítimas? A família de Marrow fechou um acordo extrajudicial em menos de um ano. As famílias das crianças receberam milhões de dólares em vários processos civis, o que obviamente não amenizou a dor horrível de perder um filho. Landis falou sobre o incidente em 1996, dizendo: "Não houve absolutamente nenhum aspecto positivo em toda essa história. A tragédia, na qual penso todos os dias, teve um impacto enorme na minha carreira, da qual talvez nunca se recupere." Seu comportamento sem remorso no julgamento teria encerrado de vez sua amizade com Steven Spielberg. Quando perguntado sobre isso, Steven Spielberg disse: "Nenhum filme vale a pena morrer por ele.
Acho que as pessoas estão se posicionando muito mais agora do que nunca contra produtores e diretores que exigem demais. Se algo não for seguro, qualquer ator ou membro da equipe deve gritar "corta!". Quando o filme Twilight Zone foi lançado, não incluiu as cenas gravadas com Vic Morrow e as duas crianças atravessando o rio. A mágica extrema de palco tem mais em comum com acrobacias ousadas do que com ilusões cuidadosamente elaboradas. Seus praticantes caminham por uma corda bamba metafórica e às vezes literal para criar um espetáculo emocionante para o público. Mas desafiar o destino pode ter resultados desastrosos, e nem mesmo os mágicos estão imunes a acidentes fatais. Então, hoje vamos apresentar 10 atos de mágica condenados que terminaram em tragédia. Tudo bem, pessoal, escolham uma carta, qualquer carta. Bem, exceto essa. Royden Joseph Gilbert Raison, de Raisondel. Gnesta, um nome tão elaborado quanto as aspirações do homem, tentou seguir os passos do icônico mágico Harry Houdini. Apresentando-se como o mais simples, Gilbert Gnesta, seu número girava em torno de um truque de escapismo dentro de uma leiteira, uma façanha que havia se tornado sinônimo do nome de Houdini. Mas Houdini morreu tragicamente, e Gnesta estava prestes a descobrir os limites corporais dessa inspiração. O truque era simples. Gnesta seria trancado em um grande latão de leite cheio de água, aparentemente para se afogar, a menos que escapasse. Como na versão de Houdini, a façanha usava um mecanismo oculto que permitia ao artista sair do latão sem ser visto. Em 1930, durante uma apresentação em Frankfort, Kentucky, ocorreu um desastre. O latão de leite de Gnesta, danificado no transporte, ficou com um amassado que inutilizou o mecanismo de fuga. Enquanto o público assistia, alheio ao perigo crescente, Gnesta lutava dentro do latão. Quando seus assistentes perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. Apesar dos esforços deles, Gnesta se afogou. A morte dele é um lembrete sombrio de como truques de escapismo são realmente perigosos, e esse é um dos motivos pelos quais eles praticamente deixaram de ser praticados desde então, com exceção de David Blaine. Charles Rowan, mais conhecido como Carr, o mágico, abraçava o perigo com total imprudência, como todos os mágicos mais legais. O número dele não era sobre ilusões inteligentes ou prestidigitação, era sobre adrenalina. O truque de Rowan era escapar de uma camisa de força enquanto um carro vinha em alta velocidade. Essa façanha exige ainda mais precisão de timing do que fugir de uma lata de leite. Mas, infelizmente, em uma apresentação na África do Sul em 1930, o timing de Rowan falhou. O carro o atingiu a 72 km/h antes que ele conseguisse se libertar. O impacto foi fatal e Rowan morreu na frente de uma plateia horrorizada. Espero que não houvesse crianças lá. Mas sejamos honestos, havia muitas crianças lá. A morte de Rowan evidencia um tema comum em acidentes mágicos. Artistas arriscam a vida pelo entretenimento. Também é um lembrete de que, em situações de alto risco, uma fração de segundo é a diferença entre a coisa mais incrível que você já viu e a pior coisa que você já viu. Como mágicos ou fãs de Christopher Nolan sabem, poucos truques têm tanto mistério e perigo quanto o de pegar a bala. A premissa é simples, porém absurda. O mágico parece pegar uma bala disparada de uma arma, desafiando a física e o bom senso. Porém, a longa história desse truque é marcada por acidentes e mortes, tornando-o uma das ilusões mais mortais da mágica. Nunca são os mágicos que você quer, porém. Uma das primeiras vítimas registradas desse truque foi Madame Delinsky, que se apresentava ao lado do marido no início do século XIX. Em 1820, numa apresentação na Polônia, 6 soldados foram recrutados para um truque. Cada um deveria carregar seu rifle com um cartucho de festim, mas houve erro humano. Um dos soldados, seja por nervosismo ou por falta de atenção, carregou uma bala de verdade. O resultado foi devastador. Delinsky, que estava grávida na época, foi fatalmente baleada no palco. A morte de Delinsky chocou o público e trouxe polêmica ao truque de pegar balas, que ainda fascina artistas e plateias.
Penn e Teller modernizaram o truque, incluindo medidas de segurança para reduzir riscos e transformando-o em um comentário sobre truques de mágica perigosos. Sigmund Neuberger, conhecido mundialmente como The Great Lafayette, foi um mágico de um talento para o espetáculo sem igual. Suas apresentações eram opulentas, suas ilusões grandiosas e seus segredos ferozmente protegidos. Mas, em 1911, sua insistência em ter controle contribuiu para seu fim trágico. Durante uma apresentação em Edimburgo, de seu número principal, A Noiva do Leão, uma lanterna de palco causou um incêndio que rapidamente destruiu o cenário. O elenco e a equipe entraram em pânico ao ficarem presos pelas rígidas medidas de segurança de Lafayette. Só uma saída estava destrancada, medida para proteger segredos, mas agora dificultava a fuga. Lafayette escapou do inferno por pouco, mas retornou para salvar seu amado cavalo, parte central de seu número. Ambos morreram no incêndio. Em uma reviravolta final, os restos mortais de um dublê foram encontrados debaixo do palco. Esse cara era realmente dedicado. Dr. Vivian Hensley, um dentista australiano com paixão por mágica amadora, aprendeu tragicamente os perigos da ilusão em 1938. Ao mostrar o truque de engolir lâmina para uma esposa e o filho, Hensley acabou engolindo a lâmina de verdade, em vez de escondê-la na manga como previsto. É compreensível que alguém cometa esse erro, se tivesse praticado mais. Levado rapidamente ao médico, ele foi alimentado com algodão para amortecer a lâmina, mas os cirurgiões não conseguiram localizá-la. Dias depois, Hensley sucumbiu aos ferimentos. O que era para ser uma apresentação descontraída acabou em desastre, mostrando por que não se deve arriscar truques perigosos sem preparo. A história de Hensley mostra os riscos que mágicos amadores enfrentam quando um truque se torna real demais. Joseph W. Burris, um aspirante a mágico que se apresentava como o Incrível Joe, tentou homenagear o legado de Houdini com uma façanha de sua própria invenção. Na noite de Halloween de 1990, Burris tentou um truque de ser enterrado vivo, colocando-se em um caixão transparente sob 7 toneladas de terra e cimento molhado. Se acha que isso é pesado demais, o Incrível Joe podia contar com você no time dele. Ao contrário de Houdini, cujas acrobacias eram ilusões cuidadosamente controladas, Burris optou por fazer de verdade, talvez supondo que o maior mágico da história fazia o truque de outro jeito sem motivo algum. Tragicamente, o peso do cimento foi demais para o caixão, que desabou, esmagando-o até a morte. Ele morreu no 64º aniversário da morte de Houdini, o que, já que a morte de Houdini pode ter sido causada por uma de suas acrobacias, de certo modo homenageia o artista. Chong-Lin Su era um famoso mágico chinês no início do século XX, exceto que ele não era. O nome verdadeiro dele era William Ellsworth Robinson, um americano branco e assistente de mágico que adotou a persona de Chong-Lin Su. Para reforçar a ilusão, ele usava muita maquiagem para disfarçar o desconforto e evitava falar no palco. Ele até mantinha a ilusão fora do palco usando um intérprete. É possível que você já conheça a história dele. Um personagem inspirado em Robinson apareceu de forma marcante em O Grande Truque de 2006. Assim como Christian Bale no filme, o mágico real não resistiu e tentou o famoso truque de pegar a bala. Em 1918, enquanto realizava o truque de pegar a bala durante um número chamado Condenado à Morte pelos Boxers, o desastre aconteceu, ou mais especificamente, uma bala atingiu. Uma falha ao limpar o resíduo de pólvora da arma fez com que ela disparasse uma bala de verdade, que perfurou Robinson. Saindo do personagem pela primeira e última vez, ele pronunciou suas últimas palavras em inglês. Meu Deus, aconteceu algo. Baixem a cortina. E como se obedecesse ao seu comando, a cortina se fechou para Chong-Lin Su para sempre. Jeff Rayburn Hopper, um mágico em Winona Lake, Indiana, encontrou a tragédia em 1984, enquanto ensaiava uma ousada fuga debaixo d'água.
Sua apresentação exigia que ele se libertasse de correntes submerso em águas abertas, mostrando habilidade, coragem e natação. Hopper conseguiu se livrar das correntes, mas a natureza se mostrou um adversário muito mais formidável do que ele esperava, que é geralmente como ela te pega. Surpreendido por ventos fortes e águas turbulentas, ele emergiu gritando por ajuda. O resgate não foi possível devido ao caos, e Hopper se afogou aos 23 anos. Talvez devêssemos parar com truques de fuga na água. Precisamos continuar falando sobre o truque do prestígio? O sueco Johan Möller, conhecido como Bala Braga para os mais ousados, buscava deslumbrar o público com o Mariposa e a Chama, um espetáculo pirotécnico onde assistentes desapareciam no brilho de uma vela. Em uma apresentação no Brasil, em 1900, Bala Braga enfrentou um desafio logístico. A região não fornecia o gás necessário para seu número. Sem desanimar, ele usou bolsas de gás acetileno, alternativa volátil e portátil. Mas não era tão fácil quanto pensava, como percebeu. Já viu o filme O Comboio do Medo? É sobre caras tentando transportar nitroglicerina na selva. Vamos focar só no número principal. Como mencionamos, o gás acetileno, assim como a nitroglicerina, é extremamente volátil. Manusear isso de forma errada, mesmo que pouco, vai te garantir um obituário espetacular. E enquanto preparava o transporte do gás, um desastre atingiu Bala Braga. Um dos sacos de gás explodiu, matando o mágico e seu assistente instantaneamente. A explosão feriu gravemente seu gerente e abalou elenco e equipe como testemunhas da tragédia. Em 1840, o mágico Arnold Buck sofreu o golpe fatal durante um truque de pegar bala que falhou no Queen's Theatre, em Londres. O truque de pegar bala deve ficar na mesma caixa do escape da água. Isso está saindo do controle. Um voluntário foi chamado ao palco para manusear a arma de fogo, parte essencial da ilusão. Mas, quando foi instruído a recarregar a arma com uma bala inofensiva, o voluntário, seja por maldade ou por uma piada de mau gosto, colocou pregos no cano em vez disso. A apresentação terminou em tragédia quando Buck foi fatalmente atingido por estilhaços improvisados, deixando o público atônito. Para piorar a cena sombria, o assistente de Buck revelou a bala falsa original, provando que o truque havia sido sabotado pelo participante perturbado. De novo, igual em O Grande Truque. Mesmo em teatros públicos, mágicos não conseguem prever o comportamento da plateia, por isso usam assistentes infiltrados. Também é por isso que palhaços de festa infantil evitam o truque da bala. O que você acha? Já viu algum truque de mágica falhar? Conte pra gente nos comentários aqui embaixo e, aproveitando, confira alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.